Então tem que conhecer principalmente os efeitos da reforma tributária. Só discutir juridiquês, o que está no texto, conflitos de competência, análise do que vai ser judicializado depois. Gente, isso não é para o empresário. Isso não afeta em nada na vida dele. Isso é para advogado, né? Então deixa lá para depois ser discutido isso na esfera jurídica. Agora o que precisa ser feito é cálculo, é conta. Para dizer, nós vamos sair do quê para quê? Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E hoje a temática é de interesse de todo mundo. Vamos falar sobre reforma tributária. Essa novidade que aconteceu aí recentemente, que vai impactar nossas vidas por alguns anos, aí até ela está totalmente implantada. E eu vou falar daqui a pouco quem é o meu convidado especialista nessa área aqui de São Paulo. Mas antes de apresentá-lo, eu quero fazer os meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque Ele é o dono da nossa vida. Sem Ele, a gente não conseguiria nem estar aqui, não é verdade? Também quero agradecer à minha empresa de contabilidade, que ela idealizou esse podcast. Então, estou aqui graças à Azienda Gestão Contábil, a Autotec Autopeças e Serviços, que é uma empresa que é parceira nossa, né, na manutenção de veículos, e também a Pandora Studios, que é uma empresa de embelezamento, situada também em Maceió. Agora eu quero falar para vocês quem é essa pessoa que vai falar e tirar todas as nossas dúvidas sobre reforma tributária. Ele é CEO e fundador da Reut, é isso? Advogado tributarista, professor de Direito Tributário e Empresarial da Faculdade Brasileira de Tributação, assessor de deputados federais e senadores na reforma tributária. Ou seja, ele sabe tudo sobre isso. Já disse aqui a ele que não entendo quase nada e ele vai explicar para a gente tudo o que aconteceu e o que vai acontecer na nossa vida com essa reforma tributária. Então, seja bem-vindo, Lucas Ribeiro. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você hoje, Tanise. Que bom que você aceitou. Essa Prazer. Temática é muito inovadora, está trazendo muitas dúvidas para empresários, para não empresários, para todo mundo, porque diretamente ou indiretamente a reforma tributária vai afetar a vida de todos os brasileiros. Não é isso? Vai, e muito. Esse é o nosso medo, a gente nem sabe exatamente o que é que vai acontecer. E para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Como é que você se tornou esse advogado tributarista, falando e fazendo redações aí para a reforma tributária, um assunto que vem há muito tempo sendo discutido, debatido aí nas câmaras e até então não tinha sido aprovado, mas agora aconteceu e vai funcionar, vai migrar, né? Enfim, nós teremos aí uma reforma tributária de grande porte. É isso aí. Agora a reforma tributária é uma realidade. É uma realidade. Já está aí e nós precisamos começar a trabalhar. Bom, eu te conto um pouquinho da história. Eu comecei minha carreira muito cedo, aos 13 anos de idade, desenvolvendo software. Comecei programando. Depois fui fazer administração, fiz direito, me especializei na área tributária, virei advogado tributarista. Sempre tive uma empresa de consultoria tributária desde então. Naquele momento, já na saída da faculdade, comecei a empreender com alguns colegas. E depois nasceu a Reut para ser uma empresa de contabilidade. Nós nascemos como um BPO contábil fiscal, primeiro. Entendemos que não dava para crescer só com pessoas, nós precisávamos de muita tecnologia também, mas não tinha tecnologia disponível para o que nós queríamos, que era hiperautomatizar o fluxo todo, só deixar as pessoas tratando exceção. A regra deixa para software, deixa para tecnologia. E isso, então, em 2018, iniciamos uma estrutura própria de desenvolvimento de inteligência artificial para fazer a contabilidade, para automatizar tudo aquilo que a gente sofre bastante no BPO. E deu certo, depois nós paramos de fazer o BPO, a gente tirou isso dentro da estrutura da Reut, e hoje a Reut é uma empresa de tecnologia, voltada para o desenvolvimento de dados de inteligência artificial e hiperautomação, usando tudo que existe hoje disponível no mercado, para que a gente possa, de fato, fazer a melhor entrega de toda a parte da jornada tributária, da jornada contábil e também financeira. Então, a gente também pegou essa área. Então, hoje você está atuando com a Reut contábil, financeiro e tributário, né? Na tecnologia. Na tecnologia. Para isso. Principalmente para médias e grandes empresas. É o nosso foco hoje. Então, as grandes empresas usam as nossas soluções, empresas que faturam acima de 10, 15 bilhões de reais ao ano, inclusive. E com a reforma tributária, nós já tínhamos toda a estrutura do SPED construída. Então, tudo isso já estava nos nossos dashboards, nos nossos processos de robotização.
fomos lá e trabalhamos uma versão específica para o Senado Federal, em agosto do ano passado, em 2023, quando a PEC 45 saiu da Câmara, foi aprovada lá, naquele apagar das luzes, aquela surpresa toda. E no Senado Federal eles queriam fazer uma reforma baseada em dados, queriam entender de fato o impacto do texto na vida real, das empresas, das pessoas. E nós levamos a tecnologia para fazer isso e fomos a única solução, a única empresa que acertou a alíquota de referência, os 29,5% que o governo só veio falar agora. Então, falando da reforma em si, né? A gente vem esperando essa reforma há muito tempo, se fala dessa reforma, teve a reforma trabalhista e a gente ficou aí, quando é que vai acontecer a reforma tributária? Porque a gente sabe que é onde tem o maior impacto financeiro para o governo, né? Onde tem maior fluxo de dinheiro ali circulando para a gestão administrativa, né, pública e também para todos os benefícios que ele dá à sociedade. Então, essa mudança para você, pelo que você já vivenciou aí, verificou na lei e tudo mais, vai beneficiar o governo ou vai beneficiar mais aos empresários e às empresas? Na visão, não precisa ser tão técnico, não, mas... Muito bom, muito bom, muito bom. De verdade, temos benefícios e questões para os dois lados. Então, para o contribuinte, para as empresas, principalmente a indústria hoje, que ela é bastante penalizada na carga tributária e mais do que na carga, na complexidade da gestão. Então, a gente sabe que tem empresa que, às vezes, é maior do que muito escritório de contabilidade. Tem lá 100, 200 pessoas na área tributária, né? Só fazendo gestão de obrigação acessória, olhando atualizações, né, de base de cálculo, de alíquotas, de regimes especiais, de distribuição tributária, de FAO. Toda essa complexidade, ela será muito reduzida, mesmo em 2033. Isso é muito importante. É muito importante. Muito porque importante. A gente fala aí de redução, vai reduzir obrigações, né? Eu falo como contadora, a gente tem muitas obrigações que a gente faz somente para atender o fisco. Sem dúvida. Para poder ele fazer aquele monitoramento lá e verificar se a empresa está atendendo os critérios que precisa atender. E, no entanto, a gente acreditava que ia diminuir algumas obrigações e aí ele vem protelando. Vem aumentando e as aumentando. obrigações. Não, próximo ano acaba. Aí não acaba. Aí no próximo ano não sei o quê. Aí agora ainda inventou de criar mais obrigação. Então, assim, a gente termina ficando frustrado porque a gente não acredita muito que essa redução, vai acontecer. Será que vai acontecer mesmo em 2033? Se acontecer, será em 33. Se acontecer, será lá, né? Até lá, Jesus. Temos trabalho em dobro. Então, provavelmente, inclusive, para muitas empresas, isso vai ser uma mudança de cultura. Porque, vamos lá, né? Pega hoje a quantidade de empresas que não tributam em sistemas não cumulativos. O que isso significa? Ela não precisa pegar nota de tudo que ela compra, ela não precisa se preocupar com o crédito, porque a apuração dela tributária está baseada no débito, na receita. Então, as empresas do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido, que elas representam hoje 93% da base de empresas no Brasil. Ou seja, é a imensa maioria, né, das empresas brasileiras que estão numa sistemática que ela não precisa fazer controle do tributo. Vai precisar. Ela vai precisar agora pegar nota de tudo, vai ter que emitir nota de tudo. Então, só aí nós já temos uma série de empresas que vão viver desafios. Aquela nota... Esses desafios são bem interessantes e é bem importante falar isso com vocês que estão aqui assistindo, porque nós temos aí 90% das empresas no Brasil que são do Simples Nacional. Isso. Que são, não necessariamente do Simples, mas são micro, pequenas empresas e a maioria dessas empresas são optantes do Simples Nacional. Perfeito. É raro ter uma empresa nesse porte que esteja dentro das limitações de faturamento que não esteja. Ok. Então, a gente sabe que a realidade no Brasil é que essas empresas elas não têm uma contabilidade financeira ativa. Faz ali no máximo fluxo de caixa quando faz. Olha lá. Quando faz. Então, você está me dizendo aqui agora que essas empresas, esses 90% de empresas do Brasil, elas precisam mudar a forma de
gestão do negócio delas. Elas precisam controlar melhor, porque senão ela não vai ter como, por exemplo, adotar essa nova forma tributária de ser. A nova isso? sistemática. É isso com algumas ressalvas. Então vamos lá. Primeiro, a empresa do Simples Nacional, hoje a gente tem no Brasil mais de 6 milhões de empresas optantes pelo Simples e mais de 15 milhões de MEIs. Então tem muita empresa. Muita empresa. O MEI nós não precisamos nos preocupar agora. Ainda. Mas o Simples Nacional, sim. Essas 6 milhões de empresas, que elas às vezes, muitas vezes, compram de outras empresas que não estão no Simples e vendem para outras empresas que não estão no Simples, que é o que agora nós vamos passar a chamar de meio de cadeia. Isso é uma terminologia própria agora para a reforma tributária. Quem é o meio de cadeia? É aquele que recebe o crédito e repassa crédito. Então, se você vende para uma outra empresa, ela não vai querer que você seja do Simples Nacional, porque senão você não vai repassar o crédito para ela. Sim. Ela não tem crédito, ela vai pagar mais caro depois. Por outro lado, você agora tem a opção no Simples Nacional de se manter no Simples, porém optar pelo regime regular do IBS e da CBS. Então, você vai operar no Simples Nacional para os outros tributos, mas para os tributos agora da reforma tributária, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, você vai recolher crédito e débito. Então, vai ter que fazer toda a apuração quase como se fosse uma empresa do lucro real. Mas, né, nesse caso, vai pagar menos do Simples, vai pagar menos no IR, na CSLL, na contribuição previdenciária, mas nos tributos sobre consumo, vai pagar cheio. Então tem que ter o crédito, tem que ser bem controlado, tem que escriturar todo dia, tem que ter sistema, tem que ter uma contabilidade regular, tem que ter controle de estoque, senão vai fracassar, porque vai pagar muito mais tributo. E isso, querendo ou não, vai aumentar também o custo operacional dessa empresa. Sem dúvida. Ela vai precisar pagar um valor maior para esse controle, né? Não vai ser mais só aquela geração de guia em cima de um faturamento, uma coisa mais simples. Então, isso é um alerta para as empresas e também para os contadores que atuam nessas empresas. Porque não vai ser tão simples mais assim. Vai ter o regime não cumulativo para as empresas do Simples. Isso, né? Perfeito. Então, realmente, é algo que tem que ser observado, começar a se preparar para não deixar aí ficar com certeza. Na ilegalidade e terminar fazendo as coisas erradas. Cabe um alerta aqui também, Tanise, importante, que é o seguinte: muitas dessas empresas vão nos ouvir agora e vão dizer assim, mas eu não vou optar então. Eu não vou... Não vou optar então pelo regime regular, eu continuo no Simples, pagando o IBS, CBS dentro do Simples. Vai perder cliente, é isso. A gente atende várias grandes empresas na Reut que já começaram esse trabalho de cobrar do fornecedor que ele se prepare para operar em regime regular, porque eles não querem perder crédito. Nós temos um cliente que tem mais de 150 milhões de reais adquiridos de empresas do Simples Nacional. Imagina. Você acha que ele quer perder crédito sobre isso? Lógico que não, pelo contrário. Hoje o Simples, ele traz ali, em algumas situações, um créditozinho, né? De acordo com a alíquota que ele paga dentro do Simples. Mas isso é muito pequeno em relação ao volume que você está negociando ali, a empresa está comprando. Então, realmente não vai fazer sentido para a empresa que apura a tributação pelo regime normal, que tem a sistemática do crédito, né? Crédito e débito é como se fosse uma conta corrente, para quem não entende. Então, a apuração da sistemática não cumulativa do imposto eu tenho quando eu compro, eu gero um crédito, quando eu vendo, eu gero um débito, e eu faço um pelo outro e vejo quem vai dar maior. Quem vai dar maior, se der crédito maior, eu fico com crédito, não pago nada. Se der um débito maior, eu tenho que fazer uma guia e pagar a diferença. Então, essa é a sistemática como se fosse uma conta corrente. Então, quem está nessa sistemática não vai deixar de ter crédito. Imagina, se eu não vou comprar uma mercadoria e ter 0 de crédito. Eu não quero, ou não pouquinho. vou comprar. Ou pouquinho, irrelevante ali, exato. Então, dependendo do volume, realmente não vai fazer sentido. Então, você vai ter que tomar pensar em duas coisas. Ou eu vou migrar para essa nova sistemática de apuração de tributos, ou eu vou perder clientes. Isso aí. Qual é a métrica que eu vou usar, né? O que é que eu vou adotar para a minha vida? Então, muito cuidado. Você que é microempresário, empresário de pequeno porte, para se atentar a essas mudanças. E não é uma questão de, eu não vou optar. A gente já tem essa cultura de, isso não é para minha empresa é muito pequenininha.
não existe mais. Não existe. Vai precisar de controle, de gestão, de sistema, de tudo. Não existe mais, é bem interessante. E para as empresas de serviço? Porque a gente sabe que tem aí uma diminuição da carga tributária de uma forma geral, né? Essa pregação da reforma, mas a gente já viu aí muita gente falando que para serviço não é bem assim. Não é bem assim para ninguém, na verdade. Não só para o serviço. A gente atende várias grandes indústrias que têm impactos negativos. Às vezes ela pode até ter a redução do tributo, mas ela tem um aumento de necessidade de capital de giro. E dinheiro também custa. Às vezes custa mais do que o próprio tributo, inclusive. Então esse é um ponto de alerta importante. A reforma tributária, ela muda toda a sistemática. E nessa mudança de sistemática, que começa em 2026 com a alíquota de teste, ela já vai mostrar para nós qual vai ser a base de cálculo do IBS e da CBS. E depois, em 2027, a gente já não tem mais o PIS e COFINS. Eles já são substituídos pela contribuição sobre bens e serviços. E nesse momento, muita gente vai ser impactada. Muitas das empresas que hoje estão no lucro presumido, por exemplo, e vendem o serviço, elas pagam 3,65% de PIS e COFINS cumulativo. Vai pagar 8,8% de CBS. Depois vai pagar 17,7% de IBS. Hoje ela paga quanto? De 2% a 5% de ISS. Ou seja, nós vamos sair de 8,65% para 26,5%, se essa for a alíquota final, que pode não ser, pode ficar maior, inclusive. Então, certamente nós teremos um aumento de 15% até 20%, 22% de tributação efetiva sobre o que nós temos da realidade hoje do serviço. Mas tem um detalhe, aquele que adquire o serviço vai tomar crédito, que hoje não toma integral muitas vezes, acaba tomando parcial ou nem toma o crédito. Vai passar a tomar o crédito. Mas vai entrar numa sistemática também de não vai entrar na sistemática igual, mas imagina quem vende serviço para condomínio, para shopping, para pessoa física, quem vende para MEI, para empresas do Simples Nacional, eles não vão tomar o crédito desses clientes. Então, para eles, vai ficar mais caro, vai ficar 15%, 20% mais caro o serviço. Isso, se a gente já reclama agora que paga muito imposto... Imagina depois. Não, eu acho que 2026 vai ser o ano do desespero, né, não? Vai. Porque vai ter que fazer 2 apurações. Já vai dar mais trabalho já em vai 26. Dar mais trabalho, a gente já vai ter mais consciência do efeito, de fato, porque a base da tributação está sendo muito ampliada. Então, hoje ela é uma base, por exemplo, vamos pegar a locação. Locação de bem móvel, veículo, máquina, equipamento. Não tem ISS. Só tem o PIS e COFINS. Isso. Agora, imagina, a gente vai ter 26,5%. Vamos sair de 3,65% para 26,5%. Será que vai continuar valendo a pena locar? Aí já começa a mudar até mesmo o modelo de negócios. Verdade. E isso é o impacto que vai se desdobrar da reforma tributária e que nós vamos começar a sentir a partir de 2026 e em 2027 vai ser total. Gente, eu tô aqui pensando, né? O tanto que isso vai ser caótico. Vai. E eu estava até conversando, Lucas, participei de umas reuniões aí com até a administração pública e eles falaram, né? A gente não sabe como vai ser essa migração do ICMS para essa nova tributação, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, eu percebi naquele momento que não existe, não está preparado, foi lançada a reforma, mas não existe preparo para o governo, assim como não tem para as empresas. A gente está indo com a maré e quando chegar em 2026 a gente vê o que é que vai dar. Então, na sua percepção, você acha que o governo federal, estadual, municipal, ele vai ter condição de fazer esse monitoramento, fazer essa migração mais tranquila? Ou vai ser também caótico para eles, do jeito que vai ser para as empresas? Vai ser desafiador, com certeza. Mas o governo tem muito mais recursos, tem o conhecimento profundo do texto e dos impactos, coisa que nós, contribuintes, não temos. Né? Então, ele já começou a desenvolver esse sistema, enquanto tem empresário e contador que acha que a reforma tributária talvez nem vá acontecer. Já aconteceu a reforma tributária, já está na Constituição Federal, inclusive. Não volta isso. Não tão cedo, pelo menos. Levamos mais de 30 anos para conseguir fazer essa aprovação, agora ela está lá. Então, ela é uma realidade, não dá para fugir disso. Agora tem que correr contra o tempo, né? É isso, e está contando o tempo, a puleta está virada, né? A contagem regressiva já começou. Começou lá em 20 de dezembro de 2023,
quando foi promulgada e fez parte, então entrou na Constituição Federal. Então isso para o governo está muito mais tranquilo do que para nós, não é? Porque ele já tem desenvolvimento no SERPRO, que são as bases da Receita Federal, ele já está mudando obrigações acessórias, ele já tem o desenvolvimento do split payment a caminho, que é uma inovação absurda de todo o modelo, vai reduzir brutalmente a sonegação fiscal. Então, muitas das empresas que estão nos acompanhando aí, tem um pedacinho por fora, um pedacinho que eu não tributo, vai tributar tudo. Não tem mais como fugir. A expectativa do governo é arrecadar entre 100 e 200 bilhões de reais. Isso é um incremento de 10 a 20% em relação ao que se arrecada hoje. É muita coisa. Ou seja, tem muita gente não pagando imposto que vai pagar. Vai ter que pagar. E não vai ter mais o jeitinho ali de sonegar, né? Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Essa reforma brasileira, ela se inspirou em algum... Você sabe dizer se inspirou em algum outro método de outros países? Sim, bastante. Primeiro, a base foi OCDE. Então, o racional da construção do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, veio de um conjunto de mais de 160 países hoje que adotam esse modelo de tributação. Mas tem muita coisa que veio peculiar, né? Da Hungria, da Polônia, o próprio modelo de split payment já foi implementado no México, está sendo implementado na Índia, na própria Polônia. Então, nós temos hoje uma série de inspirações de outros países, positivas e não tão positivas, inclusive, não é? Experiências daquilo que não deu tão certo que eles estão trazendo para ajustar. Mas aí já dá para tirar, assim, deu certo, a gente sabe que pode dar certo aqui também. Nós somos muito criativos no Brasil, então tem que lembrar que o nosso IVA, ele é tropical, ele é verde e amarelo, né? Ele pula carnaval, então é um IVA diferente, né? Tem uma série de peculiaridades que foram inseridas no texto, tanto na Constituição Federal quanto agora no PLP 68, e algumas que não fazem o menor sentido na linha da simplificação. Pelo contrário, elas estão trazendo mais complexidades em alguns temas do que nós teríamos ou nós temos hoje. É porque a gente sabe que no Brasil é assim. Até o Simples Nacional, ele é complexo pra caramba. Sem dúvida. Não tem simples, é tudo complexo. Para você entender, para você colocar a alíquota certa, enfim. É isso. Vai facilitar? Não é bem assim. Não vai facilitar. Não vai facilitar. Só a disciplina de cálculo, Tanise, que tem hoje no PLP 68, que vai virar lei complementar, não é? Que vai regulamentar IBS, CBS e imposto seletivo, que vale a pena a gente falar do seletivo também, tem 10 páginas. 10 páginas. São 18 artigos para dizer como se faz o cálculo. Já pensou nisso? 10 páginas para você dizer como faz cálculo? Era só abrir o Excel e colocar no Excel o cálculo. Traduz o que está ali no Excel em 2, 3 linhas. Dá uma planilha pronta, né? Dá uma planilha pronta. Mas não, tem que complicar, tem que criar todo um ecossistema novo de definição de como vai se dar a base e a alíquota. Gente, isso é nada de simplificação. Meu Deus. Agora sim, Lucas, o que você... Hoje, como profissional que está dentro dessa temática e vivenciando profundamente já com a sua empresa de tecnologia voltada para isso, você sugere, aconselha aí os empresários, os microempresários, as pessoas que estão assistindo, o que elas têm que fazer hoje? Já começou, o relógio já está rodando, a gente já está aí com um tempo aí de atraso. O que é que a gente tem que fazer para ter menos impacto? Primeiro é conhecimento. Então tem que conhecer principalmente os efeitos da reforma tributária. Só discutir juridiquês, o que está no texto, conflitos de competência, análise do que vai ser judicializado depois. Gente, isso não é para o empresário. Isso não afeta em nada na vida dele. Isso é para advogado, né? Então deixa lá para depois ser discutido isso na esfera jurídica. Agora o que precisa ser feito é cálculo, é conta. Para dizer, nós vamos sair do quê para quê? Então, assim, o que nós temos do hoje que vai virar amanhã? Porque isso vai exigir preparação de caixa, vai precisar de capital de giro, porque vai ficar mais caro comprar. Mas vai gerar crédito. Sim, mas o crédito eu vou usar depois, né? Não no dia que eu compro. No dia que eu compro, que eu pago para o meu fornecedor, eu preciso ter mais dinheiro para pagá-lo. Fluxo de caixa dessa mudança de tributo. Fluxo de caixa, grave. E o dinheiro custa caro. Tem empresa que não tem documentação para ir no banco pedir dinheiro. Vai precisar ter, então precisa ter a contabilidade bem organizada, vai precisar se preparar com o sistema. Tem muita empresa fazendo gestão na caderneta ainda, na planilha de Excel, que é o que você falou, quando faz.
Quando Não faz. vai funcionar. Vai precisar de um RP. Ah, preciso comprar um SAP, então SAP. Preciso ir lá na TOTUS, investir R$ 1 milhão. É claro que não. Você tem uma série de soluções hoje, né? O Omie, por exemplo, que você tem acesso fácil, com Valor de um aquisição, custo bastante acessível. Então, isso já é possível, né, para as empresas. E eu até trago aqui um ponto que a reforma tributária, na minha visão, sobre este aspecto da gestão, vai melhorar o ecossistema empresarial no Brasil, porque vai profissionalizar, vai exigir do empreendedor, da empresa, que ela faça gestão. Porque hoje o que o empresário faz muitas vezes é fazer compra e fazer venda. Mas ele não faz gestão do dinheiro, ele não faz a gestão do preço, ele não sabe se está certo, se está errado, se ele está pagando mais caro o dinheiro naquele empréstimo que ele tomou ou não, se a melhor operação dele era A ou se era B. Então isso agora a gente vai conseguir dar essa visibilidade. Mas ele vai precisar também de uma contabilidade certinha. E se ele quer uma contabilidade assim para ele pagar o tributo certo, para ele não ter risco, vai precisar pagar por isso. Não dá para pagar a miséria para o contador e exigir que ele entregue o melhor trabalho do mundo, né? Com estudiosos, com as melhores tecnologias. Não fecha essa conta. Né? Não se paga isso. Então, o empresário ele precisa ter a consciência de que há um custo na reforma tributária elevado. E se ele quiser reclamar com alguém desse custo elevado, ele tem que reclamar com o governo. Ele tem que reclamar com os deputados, com os senadores, com o presidente da República, com o ministro da Fazenda. São essas pessoas que fizeram a reforma tributária. Não fomos nós só estamos ajudando. Só estamos tentando ajudar aqui. É isso. E agora ficou bem claro que o custo Brasil de vida vai aumentar, porque isso até que vai... 33. É. Depois prometem eles que vai reduzir. Tem a história de um crédito para quem é renda baixa, né? Tem isso Cashback. também. Isso, cashback. Perfeito. Então, mas aí tem uma faixa de até quem ganha até meio salário, se não me engano, é isso. Mas aí é... É só para realmente... É como baixa se fosse essa renda. parte do salário família, o pessoal que ganha isso, que teria Tem uma também... fala maravilhosa de uma senadora, a senadora Margarete Busetti, que é uma pessoa extraordinária, muito dedicada em fazer uma boa reforma tributária, que ela fala que o cashback é uma esmola. Então, é isso. Eu vou devolver para o povo aqui um pedacinho do dinheiro para ele achar que está pagando menos tributo, mas enquanto isso eu estou moendo de tributar, cobrando caro, né, pela comida, pelo medicamento, pela educação. Tudo isso está sendo tributado e muito bem tributado agora. Eita, nossa vida vai ter um alavanco aí que eu não consigo nem imaginar necessariamente. A gente não consegue nem mensurar exatamente o que é isso. Então, contadores, empresários, se preocupar aí com a reforma, já começar a correr atrás dessas informações, começar a controlar a gestão financeira da empresa, porque não é mais uma opção, e sim uma necessidade de se manter no mercado se você quer continuar sendo empreendedor. Exatamente. Tem alguma ferramenta que você, sua empresa, pode disponibilizar ou oferecer treinamento, não sei, para as pessoas que querem entender mais sobre a reforma tributária? Legal, Tanise. A gente tem uma calculadora da reforma tributária, que foi legal. a mesma solução que a gente levou lá para o Senado Federal, nós também levamos depois para as Big Fours, então as empresas, grandes empresas de auditoria, consultoria, né, algumas delas já usam a nossa tecnologia também. Então nós levamos agora para as outras empresas, para as grandes, e estamos descendo, né? Levar para as médias empresas, para as empresas menores. Porque eu acho que nesse momento as pequenas e as médias, as micros, pequenas e médias vão ter um impacto maior, porque elas não estão acostumadas a ter esse controle. As grandes já têm. Sem dúvida. Já tem o controle, mas ela precisa saber o impacto, ela está Isso, preocupada, porque para ela o impacto não é de 50, 100 mil reais, às vezes milhões, de 20, bilhões. 50, 100, 500 milhões de reais. E isso, para mesmo uma grande empresa, é muito dinheiro. Pode colocar em risco a continuidade do negócio, inclusive. Então, a gente já fez uma parceria não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas, para que a gente possa fazer essa oferta, fazer isso junto com as contabilidades. A gente tem um programa de mentoria para as contabilidades, para preparar o contador para essa nova realidade, porque a reforma tributária coloca todo mundo no zero. É verdade. Não tem o conhecimento, ele está sendo construído agora. Ninguém tudo sabe novo. fazer ainda, o texto é novo, a disciplina é nova, o sistema é novo, tudo é novo. Então, nós estamos aprendendo ao mesmo tempo, né? Claro, tem ali um aspecto um pouquinho maior ou menor de especialidade, mas isso precisa ser propagado. Então, a gente tem um programa de mentoria para contadores. Olha aí, eu já estou interessadíssima. Vai ser um prazer ter você com a gente.
Temos lá mais de 60 contadores participando de todo o Brasil. Me explica mais sobre essa mentoria, porque quem quiser também já Com se certeza, interessar a com fazer. certeza. Essa mentoria ela foi aberta uma turma até agora. Vamos abrir a próxima provavelmente em agosto, setembro. E nessa primeira turma foram encontros semanais durante 6 meses. Então a gente conclui em setembro agora essa primeira turma que geram especialistas em reforma tributária, especialistas Já tô práticos. querendo, hein? Já tô querendo. Muito bom, muito bom. E para as empresas, a gente fez uma parceria com uma série de instituições, tanto de ensino quanto de tecnologia, e uma delas que atende micro e pequenas empresas é a OMIE. Então, nossa calculadora da reforma tributária estará vinculada lá já no sistema para quem tiver a solução deles, vai poder contratar direto. Ah, que legal. Muito bom. E assim, vai ajudar bastante a mentoria a mentoria voltada para advogados e contadores, é isso? Nesse momento, para contadores. Ela é Contadores. bastante prática. Então, a gente Tá. vai para o SPED, para nota fiscal, para base de cálculo, para o CFOP, para o CST. Então, tudo aquilo que a gente vive todos os dias de complexidade na saída e na entrada, na compra, na venda, né, isso agora passa a ter uma mudança muito grande, não só procedimental, operacional, mas também nas definições estratégicas. Imagina, né, os preços de compra mudam porque é uma tributação nova. Como é que você muda o preço de venda para não perder a tua lucratividade, para não perder a margem? Então, quanto tem que mudar? Você tem que mudar para qual cliente? Tem 2 tipos de clientes agora, o meio de cadeia e o fim de cadeia. Para um vai tomar crédito, o outro não vai absorver integral. Então, você muda em que momento? Mas cada produto e cada serviço vai ter uma mudança diferente, não é a mesma mudança. Porque alguns estão incentivados, têm benefícios fiscais hoje e outros não. Sim, Então, ainda tem a história dos benefícios, É isso, né? a gente sai de uma multiplicidade hoje de sistemáticas tributárias para uma uniformização mínima, mas é uma uniformização. Então, isso muda bastante e vai exigir muito das empresas, dos contadores, que eles façam boas análises, que eles montem boas estratégias de transição e de implementação. Então, a reforma começa em 26 no operacional, mas ela já começou lá em 20 de dezembro de 2023, quando a reforma foi promulgada, já para muitas empresas, né, que já precisam tomar medidas emergenciais. Para ontem. É isso. E na parte de lucratividade, de tributação, na parte de lucratividade, teve alguma alteração? Não, ainda nós não temos a reforma tributária sobre lucros, sobre dividendos, sobre a renda. Que tem muita gente hoje já preocupada também com Bastante. isso, né? Precisa ficar preocupado mesmo. É. Vai virar essa reforma. É. Nesse momento, a nossa reforma é do consumo. Está distorcida, tem algumas coisas ali de TCMD, né? Fundos, né? Mas não deveriam estar ali, mas estão, as jabuticabas. Né? Só tem no Brasil. E, por outro lado, a reforma sobre a renda, sobre patrimônio, sobre folha, era para ter saído já também, mas foi postergada pelo governo, e, na verdade pela Câmara, para 2025. Então, nós vamos ter no próximo ano uma reforma que com certeza vai tributar dividendos, vai sobretaxar aquilo que a gente tem hoje sobre o lucro. O grande objetivo do governo é arrecadatório, né? Isso está mais do que comprovado. Essa história de que a reforma tributária ela é neutra, né? A neutralidade. Arrecadamos hoje 1 trilhão, vamos continuar arrecadando 1 trilhão. Isso é conversa fiada. Se fosse isso, o governo não estava desesperado para aprovar a reforma tributária. Ué, se é para arrecadar a mesma coisa, por que você está tão preocupado? Ou para diminuir, né? Ou se fosse para diminuir, já pensou? Ah, mas o governo está quebrado, está precisando de dinheiro, não fecha as contas e ainda vai mudar a tributação para impactar menos? É lógico que não, né? Vai tributar mais sim, vai arrecadar mais sim, digam o que disserem, né? Mas não tem como fugir disso. É isso aí. Nessa mentoria que você faz, ela é voltada realmente só para essa parte que já aconteceu a mudança. Não está atingindo, por exemplo, a parte do imposto de renda, a lucratividade ainda não chegou nessa parte, Ainda porque não. ainda não tem Isso. nenhuma decisão, né? Nenhum texto inicial temos ainda, nem minuta ainda disso. Ainda não tem, né? Não. Tá. A pessoa pensar em fazer uma holding, planejamento assim de estratégico sucessório, isso é interessante pensar agora ou ainda não? É super interessante, na verdade é o melhor momento para se fazer isso. Tem que fazer agora, porque depois quando mudar não dá para fazer mais. Então o momento de construir, integralizar os bens, fazer as doações já antecipadas, já recolher o ITCMD, paga o tributo de hoje, porque o tributo de hoje com certeza é menor do que o de amanhã. Então, o de hoje é conhecido, o de amanhã é desconhecido. A tendência é de subir, não é de descer. Pô, então tá fácil tomar essa decisão.
né? Me parece que é o melhor momento. Parece que tem que ser agora também. Então, É são isso. muitas coisas para se decidir aí. Muitas, Mudança muitas. de comportamento, de cultura, de forma de gestão da empresa. Pensar nessa outra reforma da lucratividade que até então, hoje, existe a distribuição de dividendos sem a tributação, né? No caso, a tributação para a pessoa física, só existiu já Exato. para a pessoa jurídica. Então, são muitas coisas que o empresário, além da parte de vendas, de negócio, do nicho do negócio dele, ele vai ter que se preocupar a partir de agora, né? Que até então estava tranquilo, deixava mais nas costas ali do contador, mas não, agora ele tem que entrar mais na gestão para se envolver e tomar decisões mais assertivas, porque isso pode ser fundamental e crucial para o negócio dele, a continuidade do negócio dele a partir de 2026 já começa aí o bicho a pegar, né? Exatamente, exatamente. E é um risco de continuidade, é um risco de sobrevivência. Muitas empresas não vão conseguir atravessar esse abismo e vão morrer no meio do caminho. Elas vão ser engolidas por outras empresas mais organizadas, bem assessoradas, empresas que entenderam o novo jogo, né, e elas conseguem se posicionar melhor. Então é um ponto de atenção aqui, com certeza, para todos os empresários, né, os empreendedores, os contadores, tem que se Advogados, preparar. tributaristas, todo Mundo impactado demais de alguma maneira. Ah, mas o meu tributo vai ficar mais barato. Tá bom, mas ainda assim você tem ônus operacional, você tem custo financeiro, você tem a reorganização de fornecedor, de cliente. São muitas frentes. Muitas frentes. Se você acha que já está no manicômio, É um duplo manicômio. ainda pode piorar. Sabe aquela frase? Se você acha que nada pode piorar, ainda pode piorar sim um pouquinho, Sem né? dúvida, Sempre sem tem um dúvida. jeitinho de piorar. Estamos no Brasil, vale lembrar. É isso aí. Então, Lucas, você vem nessa área de tributação e você também já é professor, né? Trabalha ensinando, você ensina em faculdade. Como é que tá essa turma aí saindo? Faz bastante tempo que eu dou aula, Denise. Já dei muita aula, tanto no tributário quanto no empresarial. E normalmente em pós-graduações, em cursos já para pessoas formadas, né? Sim. Então já são advogados, já são contadores. E é um cenário de desespero. Isso está generalizado. Todo mundo, quando começa a entender a reforma tributária, diz: opa, isso aqui é muito bom, tem muita oportunidade, mas também tem muito trabalho. Tem que estudar bastante, tem que se aprofundar, tem que estudar todos os dias, porque está mudando o tempo inteiro. Nós vamos ter muitas definições. Não é, vai aprovar a lei complementar e agora acabou. Não. Tem a outra lei complementar ainda, depois tem todas as instituições normativas, tem as interpretações da Receita Federal, do Poder Judiciário, a implementação, alteração porque não deu certo, volta, muda. E é isso, nós vamos viver o caos até 31 de dezembro de 2032. Com sorte. Gente, eu já tô ficando também, assim, nesse mesmo embarque, nesse mesmo barco do desespero, porque você falando aí, a gente vai processando, assim, o tanto de coisa que precisa ser mudado, que precisa ser observado, e que, querendo ou não, a população não tá, os empresários não tá tomando ciência disso, né? E contadores também não estão, né? Então, assim, tem muita gente ainda despreocupado, né? Sem saber... Despreocupado, despreparado e precisa. Né? Então, a gente sabe que é realmente urgente, o negócio é para ontem, mas não dá para cruzar mais os braços. Tem que realmente ir para cima para entender como é que funciona. Perfeito. E como não vai ser nada simples, apesar da promessa, que a gente sabe que é ilusória, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Se a gente já não está dando conta de algumas coisas do atual, imagine dar conta disso tudo aí. Então, a tecnologia ela vai ajudar bastante para quem quiser ir progredir nessa área. As pessoas precisam ter ciência que precisam estudar mais, se especializar mais, né? Aperfeiçoar o conhecimento para poder conseguir dar uma consultoria, um suporte necessário para as empresas que vão precisar. Agora, eu estava pensando também em relação será que o governo, ele mensurou a possibilidade do volume de empresas que não vão conseguir atravessar esse abismo, como você falou? Será que ela fez uma mensuração de quebra? Não. Eles entendem que não, que todas as empresas vão adaptar. ficar melhor. O discurso é esse, né? Tudo vai ser incrível, como um grande mar de rosas,
em que magicamente os tributos vão ser recolhidos, identificados, né? E o contribuinte não vai precisar fazer nada. Só faltou o governo dizer que não vai precisar de contador. Só faltou isso. Só Né? faltou O isso. resto ele falou tudo. Vai ser tudo tão mágico, Tão lindo. tão especial, tão lindo, como emitir uma nota. Né? Esse é o discurso. Primeiro que emitir uma nota, nós sabemos que já não é tão fácil. É, verdade. Começa por aí. Né? Você Começa tem uma por aí. série de complexidades numa emissão de uma nota fiscal hoje que está longe de ser fácil. Agora, além disso, nós temos um período de transição duplo, com 2 sistemas tributários operando em conjunto. Então, isso não tem nenhuma possibilidade de ser mais simples do que o que nós temos hoje. E depois, em 33 ainda, nós vamos ter muitas questões de adaptação, de mudanças, que essas empresas que não se prepararam, que não estão com vontade ou com recurso, com capacidade de investir ou com a crença de que precisam se dedicar à reforma tributária, elas vão ser substituídas. Então, para o governo, ele sabe disso. O mercado se reorganiza. Sai um, entra outro. Então ele não está preocupado, porque ele sabe que vai acontecer isso no mercado. A deixou espaço, B assume, né, e começa a vender para aquele mercado. E a pandemia, ela meio que trouxe essa ciência nitidamente, Confirmou. né? Confirmou que no meio ao caos a gente consegue dar um jeito de sobreviver. Exatamente. Né? Então, se vai ser um outro caos que vai acontecer, vai ter aí essa situação, né, de desespero, de readaptação e tudo mais, vai ter quem vai cair, vai ter quem vai se levantar e vai brilhar, né, nesse mercado novo que vai acontecer. Com certeza. Mas os impactos vão acontecer, né? E eu acho que o governo também deveria se preocupar um pouco com essa questão aí. Não está preocupado. Não tá, né? Não está. Infelizmente, não está. Então, na sua visão, para o governo não existe esse impacto que a gente consegue visualizar, porque a gente está na prática da empresa, né? No empresariado, a gente consegue ver o lado da empresa. E talvez o governo ele não consiga enxergar. Então, na sua perspectiva, assim, não vai ter esse impacto para o governo, essa diminuição de arrecadação realmente vai aumentar, ou vai aumentar por conta da alíquota, da forma de tributar, não porque vai ter as empresas continuando. Porque, assim, pode acontecer um impacto, assim, eu vou aumentar porque a alíquota vai aumentar, a forma de tributar vai aumentar, mas eu vou ter um número de empresas, diminuir o número de empresas. E aí, para o governo, meio que não vai mudar muita coisa, porque eu vou ter arrecadação do mesmo jeito, ou até maior, porque eu vou conseguir tributar melhor, diminuir a sonegação, a evasão fiscal e tal e tal. Mas, por outro lado, nós vamos ter uma outra parte que pode estar aí caindo realmente, até se adaptar, até reerguer, pode levar um tempo ou não, né? Porque a gente não sabe realmente o impacto real disso. Como é que você enxerga esse cenário para os próximos anos, até tudo se concluir, até 31 de dezembro de 2032? Tem um dado muito importante para a gente trazer aqui, que é o seguinte. 60% da arrecadação hoje, 60%, vem de 0,01% das empresas. Ou seja, o governo sabe que ele não vai ser nada impactado se milhares, se milhões de empresas morrerem, porque isso não mexe o ponteiro da arrecadação. O que mexe o ponteiro da arrecadação, ele está mexendo para aumentar, para arrecadar mais. Nós estamos vendo uma série de movimentações do governo para fazer com que, né, nós tivemos lá a MP do fim do mundo, que procurava o quê? Buscava aumentar o caixa do governo, buscava aumentar a arrecadação. Então é isso que eles querem, é isso que eles precisam para equalizar as contas da gastança. Né? Então gasta demais, precisa arrecadar mais, não tem outro jeito. É assim que funciona na nossa vida em casa, é assim que funciona nas nossas empresas. Né? Você precisa se adaptar à realidade. No caso do governo, não. Né? Ele vai lá, a realidade dele não é mexer na despesa, é mexer na receita, é mexer na arrecadação. Então, não há dúvida de que ele vai mexer bastante em tudo isso que está sendo colocado nesse momento para aumentar, e vai aumentar com o crescimento das empresas, sim, porque elas vão crescer, o mercado continua se desenvolvendo, né? As pessoas precisam comer, precisam trocar de roupa, precisam viajar, então tudo isso segue existindo consumo para poder gerar arrecadação. Mas também nós vamos ter os investimentos. Né? O IVA, ele
traz um racional para o investidor externo de que o Brasil melhorou a sua sistemática tributária. Então, isso pode potencializar um aumento de investimentos externos no Brasil. Então, o investidor estrangeiro vai acreditar mais no nosso sistema. Minimamente ele vai entender melhor. É isso, ele vai entender melhor, ele já conhece a sistemática, né? O nome para ele é familiar, ainda que o nosso seja verde e amarelo, né? Ele vai compreender já essa dinâmica. Então, isso faz com que essas grandes empresas, com que esses investimentos estrangeiros gerem aumento de arrecadação por si só. E, além disso, a mudança de base de alíquota também gera um aumento de arrecadação. Então, eu acredito que a gente deva sair aí de 1,2 trilhões de arrecadação hoje entre todos os tributos que estão sendo alterados, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, para algo perto de 1,7 trilhões que seria hoje. Então, um aumento de 500, 600 bilhões de reais. Você falando aí da questão do investidor externo, e eu lembrei aí da IFRS, né, da mudança lá em 2010, que era para ser uma réplica, né, do que era aplicado em outros países, e na verdade teve puxadinhos. Vários verdes amarelos, né, como você falou, várias coisinhas que, não, mas isso aqui é assim, mas isso aqui tem que se adaptar a isso para poder dar certo. Então, vai ser basicamente o IVA, vai ter todas essas adaptações para o Brasil, porque não é tão simples assim. É como você falou, não dá para ser tão simples assim, porque tem muitas particularidades, muitos tributos, muitas coisinhas que estão aí que a gente não consegue nem saber. Tem tributo que as pessoas nem têm conhecimento. Exatamente. Só quando acontece, por exemplo, ITCMD, TBI, quando você vai ter uma situação dessa, você, tem esse tributo? E tem isso? Eu tenho que pagar isso? Você nem tem conhecimento do tanto que paga, né? Então, realmente, tem muita coisa embutida que vai impactar aí. Eu estava pensando também, Lucas, sobre o MEI, né? Você falou aí de um número que é gritante hoje, né? Principalmente depois da pandemia, muita gente começou a empreender, muita gente teve que ficar em casa, teve que dar um jeito. As mulheres, elas também passaram muito a ter essa questão do empreendimento para ter uma renda para suportar, né, a vida pós-pandemia. E essas pessoas, elas precisam se preocupar agora ou ainda não? Ainda não é o momento? Ou só se ela estiver perto ali de fazer uma migração para uma empresa ME? Quem está perto de fazer migração, sim, necessariamente, né? Vai crescer. E tem que lembrar que não é perto de fazer migração esse ano. É perto de fazer migração em 27. Então, é 26 para 27. Lá em 1º de janeiro de 2027, será que você vai continuar faturando o que você fatura hoje? Não cresceu nada? Ficou igual? Esse, de fato, vai ter problema, vai ter um desafio novo. Por outro lado, nós temos ainda a questão do MEI que vende para outra empresa. Então, esse MEI que está hoje com o cliente dele é uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica não vai tomar o crédito, ela vai ser bem impactada. Então, o preço do MEI vai ter que ser muito mais vantajoso para compensar aquilo que hoje seria feito por uma empresa do Simples Nacional em regime regular, ou uma empresa de lucro presumido, ou uma empresa de lucro real. Então, o MEI, que é lá o cabeleireiro, né, a vendedora do bolo, né, aquilo que está sendo a costureira, né, o mecânico, essas atividades que prioritariamente atendem pessoas físicas, não vai ter impacto. Então, essas não precisam se preocupar. Que eu, de verdade, acredito que seja a maioria. Né? Provavelmente 90%, 95% dos MEIs não vão ter nada alterado. Né? Mas aqueles 5% ali de 15 milhões é muita gente. Mas também a gente sabe que, na prática, existem muitos MEIs que são disfarçados, né? Porque são várias pessoas de MEI que, na verdade, é um gestor só, é uma empresa só. A história das interpostas pessoas ali, Sem né? dúvida. São vários MEIs, mas, na verdade, é uma coisa só. Então, se fosse pensar desse lado, essa pessoa ela tem que se preocupar mesmo, né? E já regularizar essa situação. Esse é um modelo bastante perigoso. Então, essas empresas podem ter um risco ampliado com a reforma tributária. Verdade. Agora vamos caminhar, Lucas, para o nosso momento Pode Ser Contadora.
E esse momento é aquele momento que você vai me fazer uma pergunta e eu vou tentar responder. Não sei se eu vou conseguir, mas estou aqui tentando fazer isso, fazer acontecer. Vamos lá, manda sua pergunta para mim. Boa, Tanise. Boa. A minha pergunta para você é como é que você pensa em fazer isso na mudança cultural dessas empresas? Porque não é mudar a empresa, é mudar a cabeça do dono. E essa, às vezes, é a sistemática que mais nos exige. Né? Mais do que a gente ser advogado, contador, empresário, é a gente ser o psicólogo do empresário. Né? Conduzi-lo para que ele entenda a complexidade, a necessidade e ele realmente se dedique, né? Com o time dele, com os sistemas, com tudo aquilo que ele precisa agora passar a enxergar, que hoje ele não dá atenção. Como é que você vê isso? Boa pergunta, viu? Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu acho que realmente é conversar. Mudança de cultura é difícil para todo mundo. É uma mudança de cultura para o contador, assim como também vai ser para o empresário. Então, a mudança vai começar a partir de mim. A partir do momento que eu começar a entender e passar para ele contas, como você falou, a parte prática, qual o impacto que ele vai ter e que realmente ele não vai ter uma saída, a não ser fazer isso, fazer a forma correta, então é trazer transparência para esse empresário. Eu sou muito a favor da transparência, deixar claro todos os riscos que esse empresário tem. Porque, às vezes, a gente fica assumindo a responsabilidade de coisas que não é nossa. Né? Eu vou fazer aqui, dou um jeito. Não tem dar um jeito. Eu vou fazer aqui, mas olha, é isso, isso e isso. A realidade é essa, nua e crua. Então, chamar o empresário, conversar com ele, não uma vez só. Porque na primeira vez ele vai dizer, depois eu vejo isso. Eu vou viajar, depois a gente conversa. Na próxima semana a gente fala sobre isso. Ele não dá atenção. Não dá atenção. E aí você vai ter que insistir. Então, vai exigir muito da parte contábil, fazer reuniões, fazer em grupo, falar para esse empresário, olha, gente, não é mais assim. Perfeito. Temos que mudar e o prazo está contando já. A gente faz simulação, deu esse resultado. Então, se você pode até reunir por grupo, né? Então, quem é da área de supermercado, quem é da área de serviços médicos, quem é da área de autopeças, vamos lá, chama esse pessoal, faz a reunião, primeiro com o empresário, depois com a pessoa que faz ali o operacional, mas vai dar trabalho, porque a gente vai ter que treinar a mente dessa pessoa a partir de cima, né? Porque se o empresário ele não compra que é uma realidade, ninguém da equipe dele vai acatar. Então, vai ter que ter essa conscientização por parte da gente, dos nossos contadores. Transparência mais ainda. Quem assume responsabilidade por empresa vai ter que parar com isso. Então, eu vou ter que, cada vez mais, conscientizar esse empresário e eu vou ter que estudar muito, né? Muito! Mais do que hoje. Mais do que hoje, muito mais. Então, é realmente essa atualização diária que a gente tem que manter cada vez mais, fazer essas simulações, apresentar a transparência, reunião com o cliente para ele tomar consciência para que a mudança aconteça. Perfeito. É a única forma. Perfeito. Muito bom, Tanise. Acredito muito nisso. Lucas, tem mais alguma coisa que você acha importante a gente falar aqui nesse podcast sobre reforma tributária para que as pessoas entendam melhor? Tem algum ponto-chave que a gente não abordou e você acha super importante falar? Falamos bastante. Acredito que cobrimos os tópicos mais críticos. O que talvez faça sentido aqui um pouco mais a lembrança, ou para quem não entendeu ainda, é lembrar que nós teremos a tributação saindo da origem e ela vai para o destino. Isso é pesado, né? Vai significar, nós entendemos a alíquota do nosso cliente, do local dele. Então, hoje nós estamos muito preocupados com o nosso local da prestação do serviço, de onde sai a mercadoria. Né? Não vai mais ser assim. Vai ser agora, lá no destino, quem está comprando da gente que vai determinar a alíquota. Porque essas alíquotas elas vão ser agora de referência no período de transição, mas depois, em 2033, nós já teremos alíquotas por município e por estado. Então, cada município vai poder definir a sua alíquota de IBS e cada estado a sua alíquota de IBS. Elas se somam, que depois se somam também com a CBS, que é da União, uma alíquota, e elas vão gerar até mais de 22 mil possibilidades de alíquotas diferentes. Bastante simples. Simplificação
é sensacional da reforma tributária, mas é isso, os municípios vão poder estabelecer, até pela questão do Pacto Federativo, que senão seria inconstitucional a reforma tributária, eles vão escolher, né, vão determinar suas alíquotas e a gente vai precisar observá-las para poder fazer a aplicação correta. Lembrar que nós temos CBS substituindo o PIS e a COFINS 100% em 2027. Nós temos a entrada do imposto seletivo que vai incidir sobre tudo aquilo que é potencialmente prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, que já temos uma lista, né, do que é considerado. Estão querendo incluir alguns outros itens, mas ainda em discussão. E supérfluos também, né? Também, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, as bebidas açucaradas estão com imposto seletivo até hoje, né? Pode ser que amanhã mude, mas nesse momento temos o imposto seletivo incidindo sobre elas. Cerveja, obviamente, né? Temos o cigarro, todos eles são prejudiciais à saúde e podem, na verdade, não é podem, né? Eles sofrerão essa incidência majorada. Uma coisa que eu acho absurdo hoje é, por exemplo, a energia ser com a alíquota bem maior, porque e até o FECOEP, que é o Fundo de Arrecadação de Erradicação da Pobreza, né? Ele é maior para esses itens porque é considerado supérfluo. Não, não é. Não é possível, né? É isso. Que critério é esse, né, de que é supérfluo num negócio como a energia, por exemplo? Não existe. Essa tributação muda, saneamento também. Então, a gente tem setores que foram bem prejudicados com a reforma tributária, que vão pagar a conta ou vão repassar a conta, né, que é o mais provável. Mais provável. Então, nós vamos pagar, né? Todos nós aqui vamos pagar mais. Todos nós, seres mortais, pagaremos bem essa conta. É isso. Alguns itens vão ter redução de preço? Talvez sim, né? Os itens lá no supermercado, esses vão reduzir, alguns itens básica, né? Alguns itens do vestuário vão reduzir eventualmente, mas nós somos um país ainda majoritariamente de prestação de serviços e comércio. Então, 70% do PIB está concentrado naquilo que vai ter aumento de carga tributária. Só 30% está no que teoricamente reduz. É isso aí. Então tá, eu quero te oferecer aqui essa lembrança aqui do Pode Isso Contadora. Que legal, muito obrigada. Sua participação, disponibilização aqui. Muito gentil. Em vir aqui no nosso Pode Isso Contadora, contar mais sobre a reforma tributária. Tenho certeza que vai abalar aí as estruturas de muita gente. Quem assistir aqui vai ter aí essa percepção de que é para valer, né? Que não dá mais para ficar de braços cruzados e tomar aí a iniciativa de mudar o mais rápido possível. Mas, Lucas, onde as pessoas podem te encontrar para entender mais sobre a reforma, sobre a sua empresa e tudo mais? Legal. Muito bom, Tanísia. No Instagram é @reforma tributária lucrativa. Esse é o nosso lema. A reforma traz problemas, traz desafios, mas também traz oportunidades, né? Vamos olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Sim. Essa é a proposta. Então, principalmente no Instagram, eu falo com contadores, falo com as contadoras, né, para desenvolvê-los, para ajudá-los. No LinkedIn, com as empresas. Então, tá lá Lucas Reut, para quem quiser buscar, encontrar lá também no LinkedIn. E no nosso site, que é www.reut.com.br, ROIT.com.br. Reut vem de Return on Innovation and Technology. Então, essa aí é a explicação do nosso nome. Se as pessoas quiserem já essa ferramenta que você falou que vai estar disponível para as microempresas e empresas de pequeno porte, já consegue isso hoje ou ainda não? Ainda não. Mais Tem uma previsão? Mais um mês e meio no máximo já estará disponível. Ah, maravilha. Então, a gente vai lançar um portal também, só de reforma tributária, bem legal. Legal. Organizando todo o conteúdo. Ajuda a gente, hein? Já que você está aí nesse meio. É isso, esse é o objetivo. Precisamos organizar. Vamos organizar esse negócio, facilitar a nossa vida para que a gente consiga fazer essa migração com menos impacto possível, né? Perfeito. Então, gente, é isso. Siga o Lucas, se inscreva nesse canal, compartilhe também com muitas pessoas, com todas aquelas pessoas que você puder, porque esse assunto impacta a vida de todos nós brasileiros e a gente precisa, né, devido você assistiu aí o episódio todo, sabe da importância, da necessidade de fazer essa mudança de cultura, de mudar o seu posicionamento enquanto empresário, enquanto microempresa, enfim. Então, é isso. Busque realmente essa informação, procure a sua contabilidade,
para se atualizar, fazer esses cálculos todos que precisa fazer, para mensurar o impacto que a reforma vai trazer no seu negócio e na sua vida. E siga a gente, compartilhe esse conteúdo com muita gente para que todos sejam impactados também e tenha aí mais informações úteis para gerenciar a sua vida, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.